O que você diz aí para um estudante chinês? O que você faz para convencê-lo que conhecer o Brasil é importante? E o que você tem a dizer para um estudante brasileiro que conhecer a China é importante? Quais os atrativos que você acha que tem para o brasileiro ir para conhecer a China e o chinês conhecer o Brasil? Essa é uma ótima pergunta, Neumann. E eu tive que me preparar para ela sem ter tido a intenção de, né, mas até por obrigação do ofício. E quando eu cheguei aqui, compreendi que isso era o que precisava, era contar uma história para os dois lados. Então eu fui me organizando para ter elementos na minha apresentação que tivessem fatos e verdades, né, fazendo uma alusão aí ao seu canal, sobre esse ambiente brasileiro e chinês, né? Então, a primeira coisa que eu comecei foi fazer o seguinte: como é que a China vê o Brasil? E para isso eu fiquei olhando na televisão chinesa e fiquei conversando com brasileiros e chineses que se aproximaram de mim para entender o que eles sabiam do Brasil. E, naturalmente, o que eles sabiam do Brasil é aquilo que nós vemos, que é uma mídia que faz foco no Brasil naquilo que não é o Brasil, que é mais importante. São interesses internacionais e uma série de fatos que permeiam o interesse de mídia, mas que de verdade não contam a história da agricultura brasileira. Então, eu quis me transformar em alguém que pudesse contar para eles um pouco da verdade da agricultura brasileira. E olha, isso fez tanto sucesso que me fez andar pela China toda. Eu já estou me aproximando aqui da minha palestra de número 50 dentro da China, para você ter uma ideia, Nima. Já andei para todo lado aqui. Nas áreas de agricultura chinesas, posso dizer que visitei praticamente todas. E, e o que eu colhi nessa peregrinação só foi uma aclamação geral pelo Brasil. Eu acho que o Brasil ele precisa se fazer presente num ambiente como o da China e certamente em outros países, aonde nós não temos voz ainda. Acho que falta a presença de uma atividade organizada, né? Quem sabe até por parte de governo ou algo assim, mas que possa trazer técnicos e falar tecnicamente dos setores que a economia brasileira tem à disposição. E falar com verdade, né? Com base científica e deixar de lado um pouco do que está aí. Aliás, eu uso muito na minha apresentação de fatos de mídia para exatamente me contrapor a eles, depois durante a minha argumentação. E, para minha surpresa, o estudante chinês, ele não tem isso na sua agenda, porque isso não é comentado dentro de casa, né? Quando se fala de Brasil, o que se lembra de primeira mensagem é um pouco de futebol, é um pouco de Amazônia, mas Amazônia muito no sentido de um legado negativo. Eles têm conhecimento que o Brasil é um grande parceiro agrícola, especialmente os alunos das carreiras de agricultura, mas para por aí, entende? Não tem pelo Brasil nenhum sinal tão positivo ou não. Então a minha função é um pouquinho aprofundar um pouco esse discurso e dar a eles a dimensão das chances que eles têm, né? E, obviamente, no caso da China, o governo, uma vez convencido, eles podem ter linhas de financiamento para virem financiados ao Brasil e estudarem fora. A China manda uma grande quantidade de alunos para o ambiente internacional. Eles reconhecem de que a experiência internacional é reformadora, né? E isso é uma coisa que eu conto para eles, inclusive, que para mim as experiências internacionais que eu tive me fazem sentir privilegiado, porque é uma maneira de descortinar um mundo que você não enxerga quando está inserido num ambiente interno e detido pelas atividades do cotidiano. Mas quando você começa a viajar, essas coisas começam a aparecer e você percebe
que tinha muitos dogmas e muitas ideias que são questionáveis. Então, eu passo para eles a ideia de que a minha própria experiência tem sido muito boa na minha carreira, e eu acho que nós estamos paulatinamente ganhando adeptos. Há uma certa morosidade, né, de mudança, isso não é uma coisa que muda do dia para o outro, mas a gente já começa a ter alunos se interessando a irem para o Brasil, e o nosso convênio, ele previu que os alunos viessem por 6 meses ao Brasil, como um caso quase que obrigatório, né? E isso está sendo iniciado agora. Então, eu acho que essa roda, Nilman, vai virando com o tempo, e a volta dos primeiros chineses que forem ao Brasil deve criar um ambiente de prosperidade. Mas no radar chinês, as experiências internacionais são principalmente motivadas a irem ou para os Estados Unidos ou para algum país europeu. Essa é a lógica tipicamente chinesa, né? E veja que nessa escolha estão distanciados quaisquer valores de política social ou mesmo política geográfica. Não, o binômio capitalismo-socialismo, ele não participa desse tipo de decisão, né? Os chineses estão mirando, quando podem, em países tipicamente capitalistas para fazer a sua pós-graduação ou a sua experiência internacional. E isso é uma demonstração que eles estão descolados dessa cisão política. Outro fato interessante é que pessoas da minha e da sua geração, aqui na China são milhares, tiveram a chance de estarem nesses países internacionais, e hoje são pessoas que estão na liderança das universidades e instituições de pesquisa da China. Então, portanto, isso já está sedimentado aqui como um fato importante para o treinamento das pessoas. Essa experiência internacional é algo em que as famílias chinesas investem para, inclusive, ajudarem os seus filhos a terem essa experiência. No caso dos brasileiros, Nilman, a gente tem feito algumas apresentações que são apresentações voltadas a difundir a mesma oportunidade agora contada para o lado de cá, e mostrando que existe uma linha de financiamento do próprio governo chinês, oferecendo bolsas e o complemento, né, de apoio financeiro necessário para fazer programas de mestrado ou de doutorado nesta universidade, exclusivamente para brasileiros, com toda a gratuidade envolvida, né? A única coisa que o programa não cobre é o recurso para fazer a viagem, mas a gratuidade típica de uma universidade pública brasileira, nós conseguimos aqui a aderência pelo lado da universidade chinesa, criando o mesmo pacote, né? E isso é um fato curioso, né, que também me surpreendeu muito, e acho que isso surpreenderá a todos que tiverem a chance de virem isso. Eu estou numa universidade chinesa pública, que é a melhor do país, é a número 1 do país, e os alunos pagam tudo, né? O aluno paga tuition e fees, o aluno paga por alimentação, o aluno paga por moradia. Há valores que são valores comerciais, ou seja, não há, por parte do governo chinês, nenhuma forma de protecionismo do ponto de vista de treinamento de pessoal no ambiente universitário, como há no Brasil, e as famílias se empenham muito nisso, ou então os próprios alunos tomam financiamento para isso, para buscarem esse ambiente de treinamento, né? Enfim, isso é um pouco da minha experiência aqui, Nilman. Eu não quero me estender demais, porque tem muita história para contar. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.